Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, presta atenção nessa notícia. Metade das multas aplicadas nas rodovias federais no segundo semestre do ano passado foi anulada, isso mesmo. E o motivo, uma das principais causas desse problema é a identificação e a fiscalização eletrônica. O levantamento consta de um relatório feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e entregue ao Ministério dos Transportes. Segundo o documento, mais de 7 milhões e 300 mil autuações foram registradas em pontos fiscalizados. E desse montante, mais de 3 milhões e 500 mil multas foram anuladas por causa de problemas. Entre os principais motivos está a falta de identificação dos veículos. No total, cerca de 1 milhão e 400 mil casos estavam registrados como sem placa. 730 mil tinham a placa, mas o veículo não foi localizado por divergências nas informações, ou mesmo por ser identificado como placa clonada. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito emitiu um ofício pedindo esclarecimentos aos órgãos responsáveis. Segundo a entidade, o relatório identifica de maneira clara a fragilidade da placa veicular. O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, informou que tomou medidas para resolver o problema. Os casos serão analisados para identificar os pontos vulneráveis e aprimorar o sistema. Os departamentos regionais também foram acionados para melhorar a fiscalização. E ainda falando de transporte, só que aéreo agora, os preços da ponte aérea Rio-São Paulo aumentaram 40% em 3 anos. O levantamento foi feito pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O bilhete médio entre Santos Dumont e Congonhas aumentou de R$ 405, preço de 2019, para R$ 569 reais em 2022, um aumento de 40%. No trecho inverso entre o aeroporto paulistano e o do Rio, o valor subiu 37% no mesmo período, de R$ 403 para R$ 553 reais. A ponte aérea Congonhas-Santos Dumont-Congonhas é a rota mais movimentada do Brasil em número de passageiros. Em 2023, o preço médio continua elevado para a rota. Em fevereiro de 2023, o valor registrado em média foi de R$ 446, reais, o maior desde 2016. Janeiro de 2023 teve o maior valor desde 2014, com passagem podendo custar R$ 490. Reais. Muito afetados pela pandemia, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont ainda tentam se recuperar no cenário econômico. Na mesma proporção que os preços das pontes aéreas sobem, a procura diminui. As empresas que fazem o trajeto terrestre tiveram aumento na procura, cerca de 27% a mais, ou seja, 2 milhões de passageiros em 2022, enquanto em 2019 esse número era bem menor, 1 milhão e 600 mil. E a gente muda de assunto agora para falar da reunião do G7, o grupo dos países mais poderosos do mundo, que teve início nesta sexta-feira em Hiroshima, no Japão. E logo no primeiro dia foi anunciado um pacote de sanções contra a Rússia na guerra com a Ucrânia. O Brasil também volta a participar do evento após 14 anos. E nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro da Austrália em seu primeiro encontro bilateral. A participação do Brasil na cúpula do G7 teve início com uma reunião entre o presidente Lula e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Em uma rede social, Lula postou a foto do encontro e lembrou que desde 2018 os chefes de Estado dos dois países não se reuniam. Entre os assuntos, os dois falaram sobre a ampliação das relações Brasil-Austrália. Disse ainda ter recebido um convite para visitar o país da Oceania. Mais cedo, os líderes do G7 divulgaram um pacote com novas sanções contra a Rússia. O objetivo é aumentar a pressão contra os russos e fortalecer a Ucrânia na guerra que já dura mais de um ano no leste europeu. As medidas incluem restrições às exportações de produtos estratégicos para a Rússia no campo de batalha e também a adoção de medidas contra entidades que ajudarem os russos,
principalmente com o transporte de material. O G7 também se comprometeu a restringir o comércio e o uso de diamantes extraídos, processados ou produzidos na Rússia. O produto será rastreado com tecnologias avançadas. Nesse clima de guerra, o Japão fez questão de lembrar um dos episódios mais tristes de sua história, a bomba de Hiroshima. Os líderes dos 7 países que fazem parte do G7 foram recebidos um a um no Parque Memorial da Paz pelo ministro japonês Fumio Kishida. O Japão quer incluir na agenda da cúpula o desarmamento nuclear. E olha só, a Organização Mundial de Saúde fez uma comparação alarmante. Os 2 primeiros anos da Covid significaram a morte prematura de milhões de pessoas, o equivalente à perda de quase 337 milhões de anos de vida em todo o mundo. O cálculo divulgado pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira reflete dados de 2020 e 2021, os 2 primeiros anos da pandemia. De acordo com a OMS, é como perder 22 anos de vida para cada morte a mais. A projeção foi baseada em informações disponíveis em 2022. Desde então, o número de mortos por Covid-19 continuou sendo registrado, embora em um ritmo mais lento. A OMS decidiu suspender recentemente o nível máximo de alerta sanitário, embora tenha alertado que a doença não desapareceu depois de mais de 3 anos de pandemia. O balanço oficial de mortes atribuídas à doença é atualmente de 6.900.000 pessoas, mas inúmeros países não forneceram dados confiáveis à OMS, que estima que a pandemia causou quase o triplo de vítimas nesses 3 anos, ou seja, ao menos 20 milhões de mortos. As 20 milhões de vítimas mencionadas incluem as mortes diretas por coronavírus e também as mortes devido ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde. E olha só, das telas do cinema para as lentes da ciência. Nós vamos mostrar agora as primeiras imagens em 3D do Titanic, que está no fundo do mar. Esse material é tão rico em detalhes que pode, inclusive, ajudar os cientistas a determinarem com mais precisão as causas do mais famoso naufrágio do mundo. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!